E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo falando sobre um subtipo de criatura do Chaotic e falando novamente sobre a hierarquia dos Daemons, que é um assunto que eu gosto bastante. Hoje falar sobre o subtipo Squad Leader, ou líder de esquadra, ou líder de esquadrão. No sistema de castas dos Daemons, eles estão acima dos Mandíbulas e abaixo dos Battlemasters e dos Nobres. Geralmente são Mandíbulas que foram promovidos, conseguiram subir um pouco na escala social da tribo. Vamos falar um pouco sobre essas cartas hoje. Começando com o Balaan, um Squad Leader Daemon com status que não são muito bons, exceto uma coragem até um pouco legalzinha, nenhum elemento, 55 de energia, um contador e os seguintes efeitos. Sacrificando ele mesmo, você pode ativar a Hive e quando ele vai para o descarte, você infecta uma criatura. Assim, esse efeito não é bom, você sacrificar uma criatura para ativar a Hive é um custo muito alto. Tudo bem que sacrificando você infecta uma criatura, mas não compensa. É uma carta que realmente não vê jogo, não é lá muito boa e eu não sei se algum dia já foi. Bjerk. Esse já apareceu na animação, naquele episódio bem legal do Buzz Jr., Buzz Senior, o pai e o filho que jogavam de Daniel. Enfim, ele também tem status bem ruinzinhos, bem medianos, até a coragem dele não é lá muito alta. Nenhum contador, uma energia baixa, elemento água e as seguintes habilidades. No início do seu turno, se o oponente controla uma criatura do submundo, você ativa Hive. E se Hive estiver ativa, ele tem a prova de fogo 10. Essa carta não está no Recode ainda. Talvez chegue nos próximos meses. Não são efeitos muito bons. É interessante você ter ele como suporte para ativar Hive sempre, mas não. Tem cartas que fazem isso bem melhor. E ainda depende de o oponente ter uma tribo específica no deck. Então, enfim, é uma carta mais da nostalgia, talvez. Shaak, um squad leader minion que ficou um bom tempo na banlist. Acho que desde que comecei a jogar ele estava banido, mas ele foi solto da prisão recentemente. Os status e a energia dele não importam tanto, porque ele é jogado mais como um suporte. Ele tem dois contadores e os efeitos dele são a habilidade regular. Se Hive está ativa, ele ganha mais 15 de energia e ele pode infectar uma criatura, pagando um contador. Mas ele foi banido pelo efeito Brainwashed dele, que você paga um contador e consegue remover um elemento da criatura que você escolher. E assim, cartas que removem elemento são bem fortes no jogo. Geralmente a banlist do Recode sempre deixa as cartas mais fortes que tem esse efeito banidas. O Shaak é uma delas, ele já começa com dois contadores, então pode ativar essa habilidade duas vezes, já no primeiro turno. Ele só foi solto e só não tem lá representa uma grande ameaça assim ao meta, porque ele tem que rodar em decks que tem chefe Marillion. E esses decks não são lá muito bons, na grande maioria das vezes. Então, como ele tem que rodar em um deck que está bem distante dos top meta, ele mal tem visto o jogo desde que foi banido. Sinceramente, não tenho visto ele usado em muitos decks. Talvez em deck de Auni ele cabe bem, mas não é uma carta tão popular assim. Flianda, esse eu gosto bastante. Ele tem coragem e sabedoria até que altas, um contador, uma energia que não é de se jogar fora, 60, elementos terra e água e a habilidade de desinfectando 3 criaturas infectadas, você ativa a Hive e cura todo o dano de Flianda. Ativar a Hive nem importa tanto, é mais um bônus que vem junto, mas assim, você remover todo o dano de uma criatura é a habilidade de cura mais forte do Chaotic. Geralmente habilidades de cura são, você cura 30, cura 15, cura 20. Se o Fliander tiver com 150 de energia e tiver só 5, ele vai curar 145 de energia. Então não tem limite. O limite é a energia máxima que ele tem. Como ele não é Mandíbular, ele não é um meta do meta no Chaotic, mas mesmo assim ele tem visto o jogo. Quando o Drornik foi desbanido, usaram um combo de Fliander e Drornik, inclusive foi isso que baniu o Odd da Obscuridade. É uma carta que é boa, mas como existem Danians lutadores melhores, principalmente Mandíbulas, ele não é a melhor opção para muitos decks. Formicidor, mais uma carta clássica da animação que apareceu bastante. Essa carta foi da primeira coleção do Chaotic.
Além de Squad Leader, ele também é Scout, também é um explorador. Os status dele são ruinzinhos, algo bem de se esperar de Dawn of Perrin. Um contador, 40 de coragem, o que é pouquinho, elemento terra, clássico dos Daemons, e a habilidade de ele ganha 10 de coragem se para cada mandíbula que você controla, se Hive estiver ativa. Mas claro que esse efeito foi atualizado e é não só para cada mandíbula, mas também para cada criatura infectada que você controla. Ele é um líder de esquadrão, a descrição dele diz que ele explora bastante o submundo, inclusive conhece alguns segredos ou passagens que nem quem é habitante do submundo conhece. Gazarbashi, o Terraformer Infectante, eu não sei bem uma tradução para isso. Um Squad Leader Daemon, que tem status mais ou menos, 2 contadores, o que é legal para um suporte, elemento água, 45 de energia, e uma habilidade parecida com a do Flianda, mas você desinfecta 3 criaturas infectadas e revela um novo local. Diferente do efeito do Flianda, essa habilidade do Gazarbashi é muito cara. Existem, assim, revelar um novo local é muito bom, principalmente quando é a vez do oponente, mas desinfectar 3 criaturas é meio caro para esse efeito. Então ele não tem visto lá muito jogo, não consigo ver algum deck que possa tirar proveito total desse carinha. Gundak, também um squad leader explorador, que tem coragem e velocidade até que altas, enquanto o resto não é. Um contador, elemento ar e terra, o que é meio raro para os Daemons. Uma energia meio baixa para um lutador. E a habilidade de que, quando o Hive está ativa, ele ganha Range e Swift 3, o que é muito bom para você avançar para um suporte, um Swift até que grande. Enfim, é uma carta interessante, ele é um responsável pelos oficiais do Waypoint, que são os Daemons voadores, que ficam de olho da vigília, os vigilantes do Pilar do Monte. E é isso aí, ele não vê tanto jogo, existem cartas que são bem melhores para dar range e Swift, mas, enfim, mais um líder de esquadrão Daemon. Junda, esse também é da primeira coleção, uma carta bem clássica, status ruins, um contador, 50 de energia, nenhum elemento, e o efeito de pagar um contador e ativar Hive. É interessante o texto do Junda, que diz que todo mandíbula quer ser um squad leader. Então, até mesmo quando ele está encarando o inimigo, ele tem que ficar de olho nas costas. Talvez para ser traído, talvez algum mandíbula do seu esquadrão arme para ele, para que ele seja, enfim, para que ele se prejudique e ele acaba assumindo o lugar dele. Então é meio que isso, os líderes de esquadrão são mandíbulas promovidos. Então sempre tem que ficar de olho, porque se você rodar, vai ter uma vaga aberta para outro mandíbula do seu time. Kalanju, outro squad leader minion, status bem ruinzinhos, um contador, energia baixa e elemento terra. A habilidade regular diz que você paga um contador e pode infectar uma criatura, e se Hive está ativa e ele está infectado, ele ganha 30 de energia, o que é até interessante, né? 70 de energia, mas depende de Hive e depende de estar infectado. Ele só tem o elemento terra, então não é um lutador decente, nem mesmo assim. E a habilidade Brainwashed dele diz que ele pode infectar ou desinfectar uma criatura, pagando um contador. Habilidades que desinfectam criaturas são até meio que raras. Então, como ele é um minion que, quando está com o chefe Marillion, se volta contra a sua tribo, faz sentido ele querer desinfectar uma criatura para prejudicar um deck Daemon que está enfrentando. Lendai, ele tem coragem e sabedoria até que legais, nenhum contador, elementos terra e água que combam muito bem, 55 de energia e os efeitos de que, se ele está desinfectado, ele ganha água 5 e se ele estiver infectado, ele se torna inalvejável. Assim, o Lendai parece um Nikuin muito nerfado. Primeiro porque não é mandíbula, mas ele tem quase que os mesmos efeitos do Nikuin. Só que para o Nikuin só basta desequipar ele e ele ganha tudo. O Lendai você tem que escolher entre um ou outro, ou água 5 ou ser inalvejável. E como eu falei, a parte de desinfectar criaturas é meio difícil, até para decks de Daemon, não dá para você ficar alternando entre infectar e desinfectar muito facilmente. Então, ele não tem visto lá jogo, não é um lutador muito bom. Só por não ser mandíbula, já é complicado você ter um lutador que não, um lutador Daemon, que não seja desse subtipo. O Roldan, mais um squad leader minion, coragem alta, o resto nem tanto, 2 contadores, uma energia boa 55 e os elementos água e terra que combam muito bem.
Ele tem 2 efeitos regulares. Primeiro, a habilidade de ativar Hive. Como ele tem 2 contadores, eu acho que ele é o melhor lutador que ativa Hive, com energia alta assim. E se Hive está ativa, ele ganha 10 de energia. E o efeito Brainwashed diz que, pagando um contador, você pode relocar uma criatura para um espaço adjacente. Então é como se você movesse uma criatura sua ou do oponente pagando um contador. Existem 4 minions com esse efeito. O Roldan é o minion Dainian que faz isso. E o Vunra, esse é mais um Squad Leader Minion. Caramba, já teve uns 4 Squad Leader Minions. Uma com uma sabedoria elevada e o resto nem tanto. 2 contadores, energia baixa e elemento terra. E os seguintes efeitos. Criaturas não Dainian que você controla causam 5 de dano de ataque a mais para criaturas infectadas. E o efeito Brainwashed é que criaturas que você controla causam 5 de dano de ataque a mais em Marillions e Minions. Isso é bem interessante mesmo, porque ele é um ótimo suporte. Ele já foi usado muito em decks de Ursis, porque você infecta geral, deixa ele lá e aí já aumenta o dano de ataque em decks regulares. Em decks Brainwashed é meio arriscado usar ele, mas eu gosto. Eu uso ele no deck de Agrino. Interessante, ele foi um pouco nerfado, porque o Mildic Ode da Obscuridade foi banido, e isso já prejudica muito ele, que é usado em decks mistos, mas mesmo assim é uma carta interessante, e quando o Mildic voltar, vale a pena jogar com ele com certeza. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Deixa um like, se inscreve, vem para o nosso servidor do Discord para a gente conversar, ajudar novos jogadores e interagir um pouco mais. Em breve mais vídeos e talvez até mais novidades sobre a volta de Chaotic. É sério, tem algumas coisas rolando nos bastidores, coisas reais mesmo. E é isso aí. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.